Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE, consultoria e estudos jurídicos. E olha só, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas do direito do trabalho descomplicado. Nós vamos conversar hoje sobre suspensão e interrupção. E o direito do trabalho descomplicado está aqui para simplificar esses dois conceitos que geralmente trazem muitas dúvidas para os estudantes de direito. E se você já gostou desse tema de hoje, peço para vocês que vocês deem o like nesse vídeo. Agora eu quero saber o seguinte: você está inscrito já aqui no nosso canal? Se você já está inscrito no nosso canal, você pode ficar tranquilo, porque você sabe que toda semana você recebe aqui conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você ainda não está inscrito ainda no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva aqui no nosso canal, porque você sempre estará recebendo conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho, voltado para prova do OAB, segunda fase, também, como eu já te falei, concurso do TST, que quem sabe possa sair o edital já esse ano, porque já teve autorização, e até, por que não, outras provas de TRT. E se você está aqui estudando direito do trabalho e processo do trabalho, muitas vezes você também quer conhecer a prática trabalhista, porque você é uma jovem advogado ou um jovem advogado e precisa desse conteúdo para iniciar a sua jornada como advogada ou como advogado. Esses dois institutos, pessoal, suspensão e interrupção, eles são institutos muito comuns de cair em prova de concurso público, principalmente em prova da OAB. Porque por mais que nós nos utilizemos desses dois institutos no dia a dia da prática trabalhista, no dia a dia do trabalhador, as pessoas elas não sabem a diferença da suspensão para a interrupção. Olha só, ocorre a suspensão quando cessa as obrigações de ambas as partes, quando cessa a obrigação do empresário para com o trabalhador e também cessa a obrigação do trabalhador para com o empresário. Agora, por outro lado, no caso da interrupção do contrato de trabalho, por mais que não esteja ocorrendo ali a atividade laboral, e é isso que é uma das grandes características de diferenciação da suspensão para a interrupção do contrato de trabalho, é essa. Enquanto na suspensão do contrato de trabalho, além de ocorrer a suspensão das atividades, suspende-se as obrigações. No entanto, na interrupção do contrato de trabalho, e para alguns entendem até essa nomenclatura, suspensão parcial, então é até bom que você escute essas duas nomenclaturas: interrupção ou suspensão parcial. Quando ocorre a interrupção do contrato de trabalho, a atividade laboral ela cessa, ela se interrompe. No entanto, os direitos e obrigações de ambas as partes continuam. Essa aqui, com certeza, é uma das principais características de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, e esse é um conceito primordial para que você conheça a diferenciação desses dois institutos. Mas eu posso falar um pouco mais para vocês sobre suspensão e interrupção. Olha só, pessoal, além da cessação das atividades e a cessação das obrigações,
é importante que você primeiro perceba aqui, como eu já falei, na suspensão, o contrato de trabalho está paralisado. Em contrapartida, na interrupção, o contrato de trabalho ele se encontra ativo, mesmo que não tenha atividade. Na interrupção, esse contrato ele se encontra ativo. Outra característica que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: na suspensão não conta o período de afastamento para a contagem, por exemplo, do INSS. No entanto, nos casos de interrupção, que se interrompe a atividade laboral, continua a contagem do tempo de serviço para a contagem de aposentadoria do INSS. Olha só, pessoal, quantos detalhes a gente percebe aqui quando a gente fala de suspensão e interrupção. No caso da suspensão, contrato inativo. Interrupção, contrato ativo. Na suspensão, não conta o período para aposentadoria, por exemplo. No caso da interrupção, conta esse período, ainda que a pessoa não esteja trabalhando, conta esse período para aposentadoria do INSS. Isso aí, pessoal, é o nosso dia a dia e não por outra razão. Esse tema é muito comum de cair em prova da OAB, porque trata da advocacia no seu sentido maior. Muitas vezes o advogado ele precisa ajuizar uma ação por conta dessa suspensão ou dessa interrupção. Existem situações que você nem imagina. Olha só, eu acabei de falar para vocês, por exemplo, que no momento da suspensão encerra as obrigações entre empregador e empresa. E no caso da interrupção, não cessa. Olha só essa interrupção, esse exemplo. Estamos no exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Se o empregado realizar uma conduta agressiva contra a empresa ou algo que viole, se o empregado realizar uma atividade que viole o contrato de trabalho, ele deverá ser punido. Ele poderá ser descontado, ele poderá sofrer uma advertência, ele poderá sofrer uma suspensão, por exemplo, ou até, quem sabe, uma demissão por justa causa. Mesmo com contrato, mesmo que ele não esteja atuando ali na empresa. Por quê? Porque o contrato está ativo. Existe ainda esse contrato, e isso aí, gente, vou te falar, acontece. Olha só outra coisa aqui também, pessoal. Eu vou até te dar aqui o primeiro exemplo de interrupção, vai ser exatamente aqui o que eu vou falar para vocês. Mas olha só, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. Olha o primeiro exemplo que eu vou te dar de suspensão do contrato de trabalho. Suspensão disciplinar. Você já deve conhecer aquelas hipóteses de penalidade que o funcionário ele recebe quando pratica alguma ilicitude contratual. Ele pode sofrer advertências, ele pode sofrer suspensões, até chegar na justa causa, caso isso ocorra. Mas acabei de falar aqui, se ele foi suspenso por 2 dias, o contrato dele será suspenso e ele não vai receber salário desses 2 dias de suspensão. Como nós falamos aqui, também esses 2 dias não irão contar
para fins de contagem de FGTS, não, de INSS. Quer ver um outro exemplo de suspensão do contrato de trabalho? Quando existem faltas injustificadas, pelo mesmo motivo da suspensão. Porque na prática é o seguinte, seja na suspensão ou na falta justificada, por que ele não vai receber o salário? Porque ele não trabalhou. Então, é por isso que é um dos exemplos de suspensão do contrato de trabalho. Agora, olha o terceiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Esse terceiro exemplo de suspensão do contrato de trabalho, ele também poderá ser colocado como interrupção no contrato de trabalho, mas é lógico, tem uma informação que trará a suspensão do contrato de trabalho e outra informação que vai reverter ele para interrupção do contrato de trabalho. Olha só aqui, o afastamento por doença. Quando o funcionário ele se afasta por doença, como é que funciona? Os 15 primeiros dias, quem paga é o empregador. A partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Ou seja, a partir do 16º dia, suspende o contrato de trabalho entre empregado e empregador. A partir desse momento, a empresa não paga mais o salário desse funcionário, cessa os efeitos do contrato de trabalho. Nesse caso, a partir do 16º dia, quando quem paga é o INSS, cessando as obrigações entre as partes empregado e empregador, esse contrato se encontra suspenso, ocorre aí a suspensão do contrato de trabalho. E veja bem, no outro ponto que eu dei para vocês aqui, não falei para vocês nesse primeiro exemplo que até os 15 primeiros dias do afastamento do empregado pela INSS, quem paga? Quem paga é a empresa, não é? Então, se a empresa está pagando, o contrato de trabalho se encontra o quê? O contrato de trabalho se encontra ativo. Se o contrato se encontra ativo, e mesmo assim esse empregado não está trabalhando para um empresário, para a empresa, mas a empresa está pagando esse funcionário, mesmo que ele não esteja prestando serviço, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. O mesmo exemplo que é um afastamento por doença, do 1º ao 15º dia, é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Agora, após o do 16º dia em diante, quando quem paga é o INSS e a empresa não paga mais o salário dele, cessa os direitos, quem paga é o INSS, então é suspensão do contrato de trabalho. Nesse exemplo que eu dei, os dois funcionários, se eu não me engano, eu pedi para ela esperar. Espere ele voltar porque é melhor. Por mais que a legislação autorize, espere ele retornar. Outro exemplo aqui eu descobri nesse final de semana. Eu estava conversando com alguns colegas que no caso dele, ele também é empresário, mas ele também presta serviço para outra empresa. Aconteceu a mesma coisa. Dois funcionários estavam de férias e eles foram demitidos no primeiro dia que eles iam iniciar a atividade. Foi apenas uma escolha, porque
a empresa ela não é obrigada a esperar. Se a situação foi muito absurda, ela pode demitir, principalmente por justa causa, mesmo o funcionário estando de férias. Além das férias, que é o exemplo clássico de interrupção do contrato de trabalho, talvez o exemplo mais famoso de interrupção do contrato de trabalho, que são as férias, também a licença maternidade, a licença gestante, ela não trabalha, o contrato continua ativo e ela continua recebendo a sua remuneração na licença maternidade. Pois é, essa é um exemplo, mais um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.